Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós chegamos no nosso terceiro capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. É com muita alegria que nós chegamos a mais da metade do livro. Dividimos um capítulo em dois, fizemos a introdução resumidamente para que a gente realmente adentre nessa temática que a Sueli nos traz, muito importante. E é tão importante essa temática e é que ela traz no final do livro muitas notas e referências que são importantíssimas para o nosso conhecimento. Então, a gente pode buscar nas obras citadas pela Sueli todo o conteúdo que ela traz, que ela colaciona nessa sua obra. Muito, muito bacana, fantástica em termos de estudo. Então, neste capítulo, onde o nome se chama A Doutrinação, Recursos Espirituais. Então, nós, trabalhadores na lida mediúnica, no trabalho mediúnico, seja como médios psicofônicos, médios psicógrafos e doutrinadores, esclarecedores, é uma função muito importante no grupo. Porque o doutrinador é aquele espírito que vai ter que estar tão conectado com a espiritualidade maior a fim de receber os eflúvios, a fim de receber a intuição necessária, em primeiro lugar, que vá estar acertada para aquele espírito, que vá tocar aquele coração. E nós não fazemos nada sozinhos. Tudo o que fazemos, como já falamos nos capítulos anteriores, depende da programação da espiritualidade maior. Então, nós somos meros instrumentos, mas nós temos que ter esses instrumentos aptos para o trabalho. Então, a Sueli vai trazer aqui nesse capítulo a continuação daquela citação que ela fala do livro Nos Domínios da Mediunidade, de um trabalho mediúnico, onde eles estão avaliando a médium de psicofonia, a Eugênia. Então, ela está dando passagem para um espírito que estava em processo de obsessão com uma pessoa que se socorreu do centro espírita. E esse processo obsessivo já durava mais de 5 anos, devido aos elos que eles tinham do passado. O obsessor se chamava Libório. Até teve gente que comentou, o Roberval comentou aí no vídeo, é sim, Roberval, é o Libório. Então, o Libório, ele estava obsediando a sua vítima. É tão interessante, como eu falei no vídeo anterior, que ele absorvia os nutrientes dos alimentos da sua vítima e ela estava ficando muito enfraquecida. Imagine isso durante 5 anos, gradativamente. Então, eles se alimentavam como se fossem uma simbiose. Até o André coloca aqui os exemplos como uma árvore, como uma planta que necessita da outra, assim, daquela dependência. Então, nesse momento, aonde vai começar o esclarecimento com o esclarecedor, com o doutrinador, o André fala que se haveria algumas perguntas, se haveria um interrogatório. Então, o Aulus coloca de forma muito, muito interessante que ali o trabalho seria de caridade. Então, neste trabalho de caridade, a caridade no atendimento. Então, não poderiam fazer um interrogatório, ficar perguntando situações do passado que trariam para aquele espírito que estava em sofrimento também, que estava obsediando a sua vítima, eles trariam para ele recordações que fariam mal, que não trariam nenhuma vantagem para o esclarecimento. Então é interessante essa colocação do Aulus para o André, isso ele traz para nós. E ela coloca uma observação muito interessante nesse capítulo, que a gente já teve perguntas de alunos do ESG, né, na mediunidade. Poxa, o Kardec evocava espíritos. E nós, por que nós não podemos evocar? Né? Porque a gente sempre coloca, quando as pessoas às vezes vêm
querem um socorro, precisam, tem a perda de um ente querido, vocês não poderiam chamar o meu filho, algum parente meu para dar comunicação? Então a gente não evoca os espíritos, mas aí a Sueli coloca esse questionamento, por que na época de Kardec era comum o Kardec evocar espíritos? E por que nos trabalhos mediúnicos não acontece isso? Então, aí ela esclarece muito bem, ela diz o seguinte, que no trabalho mediúnico corriqueiro nosso, temos o problema da caridade. Então, é a caridade, é o amor, é a necessidade. Com Kardec, com o mestre Lyonês, era a pesquisa científica, metódica, e o seu caráter de urgência. Então, ela coloca, claro, que esses espíritos eram evocados e como havia preparação da espiritualidade para que aquele ensinamento chegasse, aquele ensinamento de consolo chegasse para a humanidade, para as pessoas naquele momento oportuno. Então, por isso que as comunicações estavam, claro, preparadas para que aquilo tudo acontecesse e fosse então codificada essa doutrina tão fantástica que a gente estuda, e cada vez que a gente estuda, mais a gente entende, mais a gente consegue responder os nossos questionamentos e a gente nos apaixona por tanto conteúdo maravilhoso que ela tem. É muito bacana. E então, ela coloca nesse capítulo uma questão que eu já presenciei muito isso no nosso trabalho mediúnico, acontece com frequência para quem já tem uma vivência em trabalhos mediúnicos. E ela traz então o que aconteceu nesse trabalho, no esclarecimento com o Libório, que é o condensador ectoplasmático. Então, olha que interessante. Aí, voltando um pouquinho naqueles assuntos que nós vimos nos capítulos anteriores, da importância de cada um de nós, de todos os companheiros da equipe, estarem em harmonia, em sintonia, com pensamentos edificantes, se possível, ter uma vida de amorosidade, né, o tanto quanto possível, porque isso tudo vai ser auxiliado. Então, quando os espíritos, os protetores, né? No caso é o Clementino, que é o protetor do grupo, e o dirigente é o Raul Silva. Então, o Clementino se utiliza de todos esses fluidos dos integrantes da equipe para, então, criar esse condensador ectoplasmático. E o que é isso? Então, aqui ela explica que é como se fosse uma tela, né, muito fininha, que se abre para que o espírito, ao ser esclarecido, pudesse relembrar e ver, como se fosse uma tela de TV, relembrar o passado e a sua vivência e o que aconteceu com ele. Em muitas situações, essas lembranças do passado fazem com que o espírito desperte para a necessidade da mudança, para a necessidade, muitas vezes, da lembrança de entes queridos, daquela mãezinha que tanto carregou nos braços aquele filho, daquelas lembranças de amorosidade. Então, é muito utilizado. Então, é interessante essa colocação, né, que a Sueli faz, que acontece muito nos grupos mediúnicos. E aí ela vai colocar aqui a situação como aconteceu, as lembranças do passado, qual foi a condição em que o Libório desencarnou, que eu não vou entrar muito no mérito, para que todos leiam o livro e leiam, sobretudo, as obras de André Luiz. Essa é a ideia. E aí nós vamos, então, nos situarmos aqui o que a Sueli fala. Mais uma vez fica evidenciada, é imprescindível a necessidade da homogeneidade de pensamentos entre os componentes do grupo mediúnico, corroborando as palavras de Kardec, de que a reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades dependem das de seus membros. Isso está no livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 29, das reuniões em geral. Então, é muito interessante que ela vem fazendo essa colocação, ela traz uma outra citação também da obra de André Luiz, do livro Missionários da Luz, também um outro esclarecimento, um outro momento de esclarecimento,
Mas nós vamos finalizar o capítulo fazendo uma remissão que a Sueli coloca, e é um livro que a gente utiliza bastante nos cursos de esclarecedor, de dialogador, que é o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda. Esse livro é fantástico, ele traz várias situações, então, para os esclarecedores, candidatos ao esclarecimento, a gente sugere que leiam também este livro, e ela também nos remete a este livro. E aí ela nos fala o seguinte, ela tira dessa obra que o esclarecedor precisa de cinco aptidões básicas, que elas vão sendo trabalhadas no decorrer do tempo. A primeira, o doutrinador, o esclarecedor, o dialogador deve ter formação doutrinária sólida. Então ele deve estar sempre estudando, sempre aprendendo, porque o nosso estudo, o nosso aprendizado vai servir de instrumento, ele vai servir de argumento para que a gente possa então envolver esses corações desses espíritos que dão comunicação. O segundo item, conhecimento do Evangelho de Jesus. Temos que conhecer o Evangelho, porque é dentro do Evangelho que a gente faz o esclarecimento. Outra questão, autoridade moral para legitimar os argumentos. Autoridade moral, essa é muito importante, porque a autoridade moral é que nos dá a força. Não adianta eu falar alguma coisa da boca para fora e não ter atitudes. Então essa é uma coisa que pega pesado para o esclarecedor, e ele tem que realmente buscar essa transformação. Fé, confiança e certeza do saber. Amor, condição indispensável para falar aos que sofrem. Então, sobretudo, a amorosidade, o sentimento envolve esses corações com todo esse carinho, e é esse sentimento que fará com que os espíritos realmente sejam encaminhados. Então, nós vamos ficar por aqui. Até amanhã com o nosso 14º capítulo. Quem gostou, comente. E, por favor, assinem o nosso canal. Fiquem com Deus.